Dona Rita tem 69 anos, uma mulher ativa, cheia de energia, que precisou parar quando a pandemia obrigou todo mundo a ficar em casa. Mas ficar em casa não significou ficar parada. Ela manteve as atividades em dia para não correr o risco de cair em depressão, até aos poucos poder voltar à normalidade. Se eu parar de me movimentar, eu sinto mal-estar nas pernas. Tá entendendo? Fica pesada, é ruim para me levantar. E com essas aulas não, a gente fazia as aulas, eu também faço academia, mas também tudo isso parou e ficou tudo online, entendeu? Aí eu assistia tanto na academia, dança, aula de dança, e pela UNIT, aula de educação física, movimentos assim, não sabe? A Dona Rita está conseguindo driblar esse momento difícil com muita disposição. Mas a pandemia impôs um confinamento rigoroso aos idosos, por se tratar de um grupo de risco. O isolamento trouxe problemas sérios de saúde, como ansiedade, por exemplo. Ou tristeza. Para a Dona Maria Alice, o isolamento também provocou angústia e medo. É muito difícil, a gente não pode sair de casa. Não pode receber visita, não pode fazer visita. Ela tem 65 anos e comorbidades que aumentam os riscos diante da Covid-19 e que preocupam a família. Ela é diabética, ela é hipertensa e ainda tem a depressão que se agravou nesse período da pandemia. Ela perdeu amigos queridos para a doença, não pode sair de casa, não pode receber visita, o que faz com que ela fique mais restrita, né, ao contato com as outras pessoas, ao convívio com a própria família. Além disso, o próprio acompanhamento médico dela, que ela tem que fazer periodicamente, foi interrompido, porque a gente tem medo de levá-la para qualquer lugar fora de casa, e aí está tudo muito mais difícil. Uma pesquisa da Associação Americana de Psiquiatria Geriátrica apontou que 20% da população acima dos 55 anos tem algum problema de saúde mental. Além da ansiedade e outras questões ligadas à velhice também são afetadas neste período de pandemia. O fenômeno do envelhecimento envolve fatores sociais, culturais, biológicos, que aumentam o risco de ocorrência de problemas de saúde mental, como depressão, como ansiedade, como melancolia, como dor. E todos esses aspectos estão ligados à qualidade de vida do nosso paciente idoso. De maneira que, em tempos agora de pandemia, onde nós temos uma situação de restrição e uma situação de isolamento social, muitos idosos se colocam em uma posição de fragilidade. Ou seja, esses idosos estão fazendo menos atividade física, eles estão se deslocando menos para outros lugares, estão vendo menos pessoas. Flexível, para outros, os cuidados continuam. A pandemia foi uma coisa muito ruim, uma doença muito desastrosa. Está morrendo milhares de pessoas no mundo todo. É uma coisa que não tem explicação. Dona Albertina tem 74 anos e, segundo a filha, sempre seguiu os protocolos para evitar a Covid-19. A Dona Leia, ela não teve dificuldade quanto ao isolamento, porque ela já era acostumada realmente a ficar só em casa. É dela mesma, ela gosta. A rotina dela é só em casa. Né, Dona Leia? É. Segundo o especialista, a queda no número de registros e o possível controle da doença podem ser sinais de que já dá para sair do isolamento. Claro que mantendo os cuidados. Nós estamos falando da parcela da população com o maior fator de risco, né? Isso implica manutenção ainda dos cuidados. Porém, no momento atual da pandemia, em que nós temos já quase 6 meses de doença, e epidemiologicamente nós temos uma doença numa fase controlada, a gente orienta assim flexibilização dessas normas. Os pacientes idosos devem retornar com segurança aos controles das suas doenças crônicas, até porque as doenças crônicas elas não param. E a gente tem observado, por exemplo, pacientes que estão com as suas hipertensões mal controladas, o diabetes descompensado,
Os pacientes portadores de doenças cognitivas, eles estão com as medicações às vezes em falta, isso pode ocasionar distúrbios que a gente chama de comportamentais. Então, nesse momento, a gente orienta a flexibilização e os pacientes devem sim retornar aos seus médicos assistentes de rotina. Até porque ficar em casa, em alguns casos, pode trazer outras consequências. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, entre abril e maio foram registrados 36 atendimentos envolvendo situações de cárcere, violência física, violência psicológica, abuso financeiro, negligência, abandono e autonegligência contra os idosos. Segundo o defensor público Cosmo Sobral, mesmo no período crítico da pandemia no estado, medidas foram tomadas para manter o atendimento. Os nossos idosos, as nossas idosas, eles podem contar com o serviço da Defensoria Pública. Pode, seja o agendamento de forma remota, seja por meio do encaminhamento do Disque 100, seria uma possibilidade. Se existir, por exemplo, se a denúncia envolver violência contra o idoso, violência em diversas formas, pode discar por 100, que vai lá na Presidência da República e depois é encaminhado para a gente. E daí fazemos o tratamento do caso e daremos a resposta no menor tempo possível. A pandemia não acabou. A vacina para combater a doença ainda não está disponível. Independentemente da idade, os desafios continuam. Resta à sociedade compreender os limites de cada pessoa, principalmente dos idosos, estejam protegidos ou não.